Política em Pauta, com Marcelo Medeiros. Análise completa, assuntos polêmicos, comentários de especialistas. O que acontece no Brasil e no mundo, você acompanha aqui na Rádio Ceará News. No ar. Política em Pauta, com Marcelo Medeiros. Olá, muito boa tarde a você, amigo ouvinte, que está acompanhando nesse momento aqui a Rádio Ceará News. Estamos ao vivo com Política em Pauta, recebendo nesta tarde aqui no estúdio, ao lado do nosso apresentador Marcelo Medeiros, ela, Catarina Rocha Monte. A Catarina Rocha Monte é graduada em Filosofia pela UESA, Universidade Estadual do Ceará, mestre em Filosofia pela UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, professora da Universidade Estadual do Ceará, UESA. Ela também é pré-candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Quem está aqui no estúdio também, ao lado do nosso amigo Jerônimo Ivo, que é presidente do Partido Novo. Seja bem-vindo, Jerônimo Ivo. Obrigado. É o Célio Fernando, economista com mestrado em administração financeira e negócios internacionais. Seja muito bem-vindo, Célio Fernando. Tá, obrigado. Com vocês, a partir de agora, ele, Marcelo Medeiros, nosso apresentador do Política em Pauta. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da Ceará News. Estamos aqui com a presença aqui da Catarina Rocha Monte, o Célio Fernando aqui, o Jerônimo Ivo. E hoje o nosso tema, vamos falar um pouco sobre educação, praticamente um pouco sobre educação de base, que é um dos o calcanhar de Aquiles do brasileiro hoje, quando nós vemos como esses jovens que chegam às universidades, que não conseguem acompanhar o que é ensinado nas universidades, dificultando muito a profissão, o trabalho do professor em sala de aula, já que muitos alunos chegam às universidades sem sequer saber escrever direito ou desenvolver um trabalho ou uma redação que seja inteligível. E isso é um trabalho árduo e que é motivado pela péssima qualidade em nossa educação de base, salvo algumas ilhas de excelência que nós temos em alguns lugares do Brasil. Gostaria de começar aqui com a doutora aqui, Catarina Rocha Monte. Como ela vê a educação de base em nosso país hoje e como isso realmente afeta a chegada desses estudantes às universidades e como é que nós poderíamos fazer um trabalho de melhoria na área de educação. O Brasil, de fato, ele tem um atraso significativo em relação à educação de base. Se a gente pega o governo do PT, ele de certa forma investiu na universidade, mas relegou um pouco a nossa educação de base, né? Isso é um problema muito sério, na verdade vai na contramão da maior parte dos outros países. E esse atraso vem de uma falta de valorização. Você pode pegar a própria remuneração dos professores, ninguém tem muito interesse em lecionar na educação de base. E a gente tem um outro problema sério, que é justamente o problema de uma educação muito arraigada numa certa militância, num certo partidarismo, numa certa ideologia. Então há uma preocupação não em formar no sentido humano, mas no sentido de uma certa consciência política, que você poderia perguntar, mas que tipo de política é essa, né? Para o que esse jovem está sendo formado? E isso parece que é a coisa mais importante. Então, ao invés de um aluno estar se dedicando a entender mais a matemática ou o português, ele está tentando entender relações complexas de trabalho através de uma leitura marxista, para que ele se torne um militante, e isso aí vai tomando o tempo dele, o tempo de formação. Então, eu acho que esse é um dos problemas, né? A falta de investimento, a falta de valorização e a ideologia que está por trás disso. Bom, nesse caso aí, você então é a favor da escola sem partido. Ou seja, acreditamos que a escola sem partido, ela faz com que o aluno realmente consiga aprender o básico que ele necessita para a sua vida futura, né, no caso, acadêmica,
E como é que seria essa escola sem partido? Porque não existe a possibilidade de você tirar um partido e colocar outro na escola, nessa parte de ideologia. Como é que nós podemos chegar a um ponto de que realmente a criança não tem essa influência partidária de qualquer que seja o partido? Não se trata de ser literalmente a favor da escola sem partido. Eu acho que é um projeto em construção, é algo que precisa ser visto com cuidado. Eu acho uma boa perspectiva, eu acho importante justamente pelo grau de ideologia que graça hoje na educação brasileira. Então, acaba que é uma coisa que traz o debate, então as pessoas estão mais antenadas, as pessoas estão mais perspicazes em relação a isso, os pais em relação ao que está acontecendo na escola. Então, o debate está posto, isso é saudável. Agora, eu não estou colocando um carimbo de dizer que sou a favor, mas eu acho que o fato de ter aparecido isso, de ser um projeto que está sendo discutido, que está sendo debatido, é muito importante, é muito interessante, porque, de fato, um dos grandes problemas, um dos graves problemas que a gente passa se deve efetivamente pelo fato de a ideologia ter tomado conta do processo educativo brasileiro. Ok. Célio, no caso aí vamos falar um pouco aí do MEC. O MEC tem desenvolve um trabalho enorme em todo o país, mas nós temos alguns problemas vamos dizer assim, de centralização da educação em Brasília. Hoje tudo é centralizado de maneira de que você quer ensinar a mesma coisa numa escola do Rio Grande do Sul como numa escola do Acre. Até que ponto isso é ruim para o país ou até benéfico, né? Até que ponto nós podemos ter uma educação melhor com uma mudança, se nós mudássemos esse sistema de centralizado para regionalizado? A educação ela avançaria ou iria regredir com... Bom, eu não vou conseguir profetizar se ela avançaria ou não. O que a gente vai entender é o seguinte: um ordenamento é importante, tá? Eu acho que você ter regras de curriculares básicas são importantes. Agora, você tem a territorialidade, você tem uma cultura local e etc. Você vai até uma nação Yanomami, você não vai conseguir fazer com as bases nacionais curriculares a mesma função de aprendizagem. Agora, a gente está vivendo, como eu costumo comentar, uma mudança de época. E a mudança de época, ela traz uma série de outros mecanismos, principalmente tecnológicos. Nós estamos falando de um país continental, mas nós estamos falando que esse país se insere num planeta chamado Terra e que já foi dito muito sobre uma coisa chamada aldeia global. Essa mudança de época, ela vem com mudanças na forma dos empregos, na geração de emprego e geração de renda, né? Então, como é que isso vai ser transformado e a gente não tem uma dinâmica em tudo isso? É importante que, como economista, eu possa dizer o seguinte: temos a indústria 4.0 falando, e falamos aí de uma indústria que é altamente dentro de uma visão mais digital, falamos da sociedade 5.0, onde a inovação e a tecnologia teria o homem como centro, mas nós precisamos muito mais também humanizar pessoas, não do ponto de vista, como a professora qualificou bem, engessando lógicas ideológicas. Nós temos que formar um cidadão, que compreenda a solidariedade. Na hora que a gente fala de uma coisa pública, a gente entender que aquilo não é que não pertence a ninguém, aquilo pertence a todos. Talvez esse seja o grande divisor de águas de uma sociedade que possa se colocar como desenvolvida, né? Então, tudo isso é um processo que tem uma aculturação em cima desses paradigmas, né? Então, temos aí um desafio muito grande, que possa falar até o seguinte: eu não sei nem se a gente deve existir a escola na forma tradicional como ela tem. O conhecimento tem vindo numa velocidade tão grande que, para a gente poder percebê-lo, ou a maneira como ele vem, a nós aqui conversando aqui de uma maneira radiofônica, como é que isso está chegando e sendo interpretado? Por exemplo, posso ser economista, mas não consigo me comunicar. E não me comunicando, eu não consigo fazer esse processo ensino-aprendizagem de uma maneira tão adequada. Então, muito tem que ser construído nessa nova pauta da educação nesse sentido. Agora, em primeiro lugar, eu acho que tem o homem. E aí, uma visão
onde a gente possa entender que tem uma comunidade, que eu tenho aquela cultura, que eu tenho uma territorialidade, que eu tenho aspectos sociais que estão envolvidos. E para eu poder transformar isso aqui de um país em uma nação, e não ter um conjunto que não possa ser muito bem qualificado, é um pouco mais difícil. Eu vou estender um pouco mais essa pergunta. Vamos fazer o seguinte. Existe um desperdício muito grande de recursos no país quando você vê que uma escola ela recebeu computadores e aquele computador fica lá parado, às vezes meses e anos sem ter quem possa operar os computadores até chegar na mão para que alguém dê aula sobre o uso de computadores para a criança. Quando aquele computador vai ser utilizado, ele já não presta, ele já está obsoleto. Isso nós temos visto aí em algumas reportagens que foram colocadas, né? Principalmente nos municípios mais pobres, onde o MEC ele quer mandar recursos, mas ele manda equipamento e esse equipamento chega e não é utilizado porque não tem quem possa utilizar aquele equipamento. Por isso que eu falo muito da regionalização vamos dizer assim, da educação, nesse ponto de que fique centralizado numa área regional e que aquela região sabe o que ela poderá utilizar ou não. Não adianta eu mandar um equipamento de ponta para um local que ele não vai sequer ser ligado, ou então que às vezes até que a energia e o local não é apropriado para receber esses equipamentos. Eu acho que isso faz com que a centralização em Brasília de tudo que acontece na educação, ele simplesmente atrapalhe o nosso desenvolvimento na educação. Então eu estava falando um pouco, aí eu acho que entra na sua área econômica, né? Não, sem dúvida. E você coloca a questão da eficiência do Estado. Nós temos um problema, obviamente, na administração pública, e isso é bem discutido, não é uma questão de eu discutir Estado mínimo ou máximo, quer dizer, dentro das precariedades existentes, essa ineficiência vem pelo quê? Qual é o conjunto? Como é que eu construo a gestão de uma escola? Tá? Uma escola tem uma diretoria, tem um conselho, tem uma secretaria, tem todo um aparato administrativo e nada disso acaba funcionando na maneira. Eu vou para a escola de tempo integral e eu não reduzo aquela escola que existia anteriormente, eu só estou duplicando os custos. Eu mantenho também o número de professores para uma quadra que alguém deve ter dito que são 30, 40 alunos, não sei qual o número. Eu estou falando também de educação à distância. Às vezes eu estou falando de uma internet, nós estamos discutindo aí algo em termos de uma fibra ótica, de um Wi-Fi, a nossa própria comunicação aqui via Facebook. Isso aqui é uma sala de aula. Tá? Então a gente tem mudado um pouquinho os conceitos e essa dinâmica ela não tem ocorrido dessa forma. Óbvio que eu preciso de facilitadores, multiplicadores, pessoas que possam compreender essas novas realidades e orientarem de alguma forma comunidades inteiras. E também não é uma escola só dos filhos. No mundo moderno eu tenho com a participação dos pais. De repente o pai não está qualificado para poder ver aquele conteúdo que o filho teve durante o dia. E você não pode ter uma escola dos pais à noite, porque se você tiver de dia os filhos e à noite os pais, aí ninguém vai se comunicar, acabou a família, a célula máter da sociedade. Então, você tem uma mudança de época, volta a frisar, e essa educação, ela tem que ter aspectos muito mais complexos. Na nossa economia, a gente fala dessa destruição criadora, quer dizer, essa visão da complexidade, a visão sistêmica, e muitas vezes de network, de visão sistêmica anarca, não é bacuniana, é uma coisa assim, sem hierarquia. Então, de repente, o conhecimento, alguns alunos, individualmente, vão ter capacidades diferentes de outros alunos. Às vezes eu boto todo mundo dentro da mesma cesta e coloco todo mundo. É Piaget, é uma visão construtivista, como cada um também assimila conhecimento. Também tem a ver com um conjunto de valores. Pessoas passando fome provavelmente não vão ter a mesma assimilação de pessoas que podem comer. Pessoas que têm proteína ou não têm proteína. Então a gente tem que começar a entender que a educação ela serve como lastro para a gente poder alterar a sociedade que nós temos em suas precariedades. Ao mesmo tempo, ao alterar isso aí, a gente vai melhorar muito a educação. Eu entendo que você coloca do ponto de vista do equipamento ou veículo, tá? Mas essa cabeça de como pensa, acho que a professora colocou bem, ideologizar. Pera ainda, eu preciso realmente que as pessoas compreendam as ideologias existentes. Eu não preciso fixar nada na cabeça de ninguém. As pessoas devem ter liberdade, né, professora? Para poderem fazer as suas escolhas. Esse é o nosso mundo da liberdade. É um mundo onde as pessoas, como cidadão e com a internet, podem pegar e exercer seu
sufrágio universal no voto, como também podem escolher seus conhecimentos. E, obviamente, isso aí tem que estar direcionado a quê? A minha sobrevivência. A minha sobrevivência depende de um posto de trabalho. Esse posto de trabalho pode estar na sua casa, pode estar na sua comunidade, pode até estar dentro de um ambiente com plasticidade, onde você tem uma escola-empresa, uma coisa que as pessoas possam estar aprendendo naquele momento como é que vai ser o futuro. Não é só uma coisa isolada do resto do mundo. Eu não vou para dentro de uma escola para me isolar. Então, acho que tem muito. Educação à distância, foi alguma coisa dito? Foi. Será que esse é o termo? Não sei. Há uma revolução digital? Há uma revolução digital. E essas transformações é que o Brasil continental, que tem um hiato muito grande nessa educação, ele tem que dar eu não sei se os físicos vão gostar, porque eu também não entendo desse ponto, mas um salto quântico. Nós vamos ter que dar um salto onde a gente não está vendo todo o caminho para a gente poder estabelecer uma redução dos hiatos existentes. E esse acesso é o que oferece a liberdade. Porque quando você tem um conhecimento, você consegue fazer melhores escolhas. E eu só posso ter liberdade se eu souber fazer escolha. E só com isso, com a educação. Então eu tenho que ampliar um pouquinho mais esse raio. Isso é importante. Não, só para pegar o que ele falou, né, que eu achei muito interessante a fala dele, essa relação entre liberdade e conhecimento, né, isso é muito vivo, é muito intrínseco. É óbvio que o conhecimento ele traz liberdade, a liberdade traz o conhecimento, e por isso eu falo no problema do combate à ideologia que é necessário, porque quando você trabalha na escola uma doutrinação e não um acesso ao conhecimento, você está limitando a liberdade de uma criança, você está limitando a liberdade de um jovem. Então a gente tem a disposição, ou pelo menos a gente potencialmente tem um vislumbre de toda essa tecnologia, de todo esse conhecimento, de toda essa novidade, de toda essa possibilidade que a tecnologia nos traz, mas o aluno ele está ali bitolado, ele está fechado num mundinho que foi criado pelo professor dele que só pensa politicamente. Isso é um problema. Certo? O que é que está havendo de positivo que a tecnologia nos trouxe? A própria internet faz com que os alunos saiam desse núcleo fechado, seja da escola, seja da universidade, porque se eles não tivessem na internet acesso a perspectivas diferentes daquela que os professores querem colocar para eles, dizendo que é a única perspectiva crítica, então eles iriam ali num processo mecânico estar sendo podado na sua liberdade. Então, importante dizer que o discurso aqui ele está meio confuso em relação aos críticos da Escola Sem Partido, porque a Escola Sem Partido não é um projeto que visa cercear a liberdade, ele é um projeto que visa a recuperar a liberdade que foi tirada de alguns jovens. Então, tem alguns pontos que podem ser revistos e podem ser questionados para que o projeto seja melhor, seja mais bem aproveitado? Tem, é verdade, é uma discussão que está aberta. No entanto, é algo do mais importante nesse momento que a gente vive, onde a educação ela foi consumida por um certo viés ideológico. Então, para a gente ter acesso a essa tecnologia, a essa produtividade, a essa criatividade, a essa potencialidade, a gente precisa fazer esse serviço de base, que é justamente tirar a ideologia ou, enfim, né, dar a liberdade que é o processo necessário da educação. A internet realmente ela universalizou o conhecimento. Hoje você pode aprender sem ir numa escola, essa aqui é a verdade. Você hoje pode aprender o que você quiser pela internet. Nós temos várias aulas gratuitas dos melhores institutos internacionais. Se a pessoa souber inglês, melhor ainda de aprender, mas isso estou falando já numa educação na parte adulta. Mas mesmo para criança, hoje tem muita educação grátis na internet que facilita muito esse aprendizado. E isso tem interferido um pouco na própria ideologia da escola sem partido. Porque muitas crianças, muitos pais estão estudando para poder demonstrar para o filho que aquilo que o professor falou em sala de aula nem sempre é uma verdade absoluta. Isso já é uma ajuda. Eu gostaria de contribuir nessa questão do ensino à distância, que o Célio colocou bem, e é a área que eu domino bastante, a questão da telecomunicação. Então, no passado, para você projetar um projeto de ensino à distância, você teria que ter uma estrutura milionária em satélites, câmeras, e hoje com o advento da internet você tem uma estrutura mínima. Então, como o Célio bem colocou, isso aqui pode virar uma sala de aula, e isso é tremendo. Então é fácil melhorar o ensino
com qualidade, utilizando essas ferramentas que hoje são possíveis e muito mais abrangentes, né? Nós temos aí um trabalho muito bonito da Khan Academy. A Khan Academy, ela ensina gratuitamente para o mundo inteiro e está traduzindo para todas as línguas do mundo inteiro. Começou com matemática, mas hoje ensina tudo, inclusive economia, mercado. Ele ensina muita coisa. Quem quiser aprender alguma coisa, é só entrar na Khan Academy, que hoje você aprende qualquer coisa na internet, ao invés de ficar aí no Facebook aí direto, né? Isso é uma coisa importante. Mas eu gostaria de focar em mais uma pergunta aqui sobre a parte de ideologia. Até que ponto a intervenção estatal nas escolas, eu digo, né, a intervenção com indicação de diretores para as escolas públicas, vereadores indicando pessoas para os cargos públicos, até que ponto isso realmente atrapalha a nossa educação? Bom, eu acho que a gente tem que entender, pelo menos também vai ser uma corrente, até que ponto você vai ter buscar a eficiência do Estado em todos os aspectos, não só na educação, na saúde, etc., quando você fala de um fisiologismo ou quando você tem que ter a meritocracia. Nós estamos caminhando para um momento de transformação, como a gente falou, de mudança de época, que a precisão é muito importante. E essa precisão, ela exige que você tenha muitos conteúdos. E esses conteúdos, eles têm que estar dentro, pelo menos na dinâmica das coisas, naquele contexto e naquele momento, adequados. Então, não adianta, eu quero uma participação política, tudo bem, mas eu tenho que encontrar qual é o espaço dessa participação política. Provavelmente não poderá ser, se a pessoa não se formou para aquilo, não poderá ser executiva. As pessoas se formam para alguma coisa. Um médico se forma para ser médico. Não quer dizer que ele não possa ser um gestor, mas o fato de ser um político, pertence a um partido político, e aí você pegar e começar a qualificar através dessa coisa pequena e rasa, que são outros interesses, aí você está jogando a nação para fora. Isso existe desde o início, os amigos do rei sempre foram assim, a lógica, etc. Essa natureza humana, os 7 pecados capitais, a professora pode falar melhor do que eu sobre essa questão filosófica e tudo isso, ganância, vaidade, inveja, etc. E você vai discutir o seguinte, poxa, eu tenho tudo isso. Nós estamos falando de educação, a educação talvez esse conhecimento da física, da matemática, as coisas mais científicas sejam muito mais fáceis. O debate, essa outra aula que a gente está tendo aqui nesse elemento aqui, veículo de rádio, ela tem uma outra conotação, ela é de reflexão crítica. E essa reflexão vai levar a novos movimentos. A dinâmica está nessa revolução. A gente pode até quebrar paradigmas mudando. As revoluções vão alterar sociedades construídas de uma determinada forma. E você tem esgotamentos. É natural, você tem ascensão e queda das nações baseado em tudo isso. Isso não quer dizer que a gente tem que estar mudando o tempo todo. O que é importante a gente compreender onde são esses pontos de inflexão. E, principalmente, a gente tem que compreender para que essa lógica de educação. Primeiro vem pelo respeito ao outro. Tá? Eu não vou querer que as pessoas tenham uma determinada religião, mas eu vou poder compreender que essa lógica corpo e espírito, ou lógicas que eu possa construir de uma pessoa, elas possam compreender que tem o outro. E que elas vivem, obviamente, eu posso até compreender que ela tem a sua individualidade, mas não podem ser individualistas. Parece uma coisa meio parecida, mas é muito diferente. Individualismo contra individualidade. Coletivismo versus coletividade. Eu, na minha individualidade, vou ter que trabalhar para a coletividade. Eu não tenho um coletivismo, eu não vou ter que fazer construções que fecham controles sociais que me cessem. E não posso pegar e ser narcisista ou egocêntrico narcisista para poder construir minha vida em uma sociedade. Se eu estou falando em sociedade, a sociedade vai me exigir que eu me eduque para tudo isso. E isso cabe, de novo, um ponto onde uma sociedade ela tem que ver essa solidariedade. Isso é educação. Tá? Talvez os nossos movimentos de relações humanas, nesse sentido, vão ter que compreender outros aspectos, até onde vai a minha liberdade, também com responsabilidade, né, Ivo, que você diz, a responsabilidade nossa, entendendo também o direito do outro, que é uma linha tênue.
Tá? Muitas vezes eu tenho que lhe pedir permissão para que você quer me ouvir? Ah, você é franco, não é bem assim. Às vezes eu não quero lhe ouvir, eu tenho outras questões na minha vida social. Muitas vezes você está bombardeado de fragmentações e dimensões de vida e que uma criança está sujeita a isso. É um pai que está se separando, é uma mãe que tem uma profissão que quer lançar, o pai que quer ir para outro canto. São questões até materialistas de um outro sentido. Quais são os valores que devem ter nossa sociedade? Tá certo? Esses valores e princípios que deverão nortear para que a gente realmente tenha uma lógica de nação. Então, educação está muito forte em cima de tudo isso. Eu trago aqui a cultura e como romper com algumas culturas, e às vezes até é complicado dizer isso, e muita gente questiona a aculturação, quando você tem que romper com algumas coisas que já não cabem mais. Não podemos viver com pessoas. Nossa sociedade tem hoje um sistema político deformado que criou essas situações assim de intervencionistas equivocadas, óbvio isso, e que de repente estão trazendo uma sociedade que infelizmente se corrompeu em cima de tudo isso. Todos nós, de alguma forma, se falar algum dia do jeitinho brasileiro, nós estamos ficando numa situação difícil entre valores do que é certo e errado, até para os nossos filhos, netos e etc. Então tudo isso tem que ser recomposto, porque eu tenho que entender, eu não posso pegar e simplesmente fechar essa questão. Mas falamos do conhecimento científico, falamos dessa construção de uma educação mais biocêntrica, e nós temos que olhar que nós não estamos isolados do resto do mundo, precisamos gerar postos de trabalho com a maior tecnologia, inovação, com criatividade e tudo isso, precisamos de ciência, precisamos de pesquisa, precisamos de tudo isso, e nós temos que dar um salto. Essa que é a grande verdade, com toda essa digitalização que o Ivo coloca aí para a gente poder assimilar até o que for possível em termos desse conhecimento. Nesse caso é importante, por isso que é importante a educação de base, até para que o jovem consiga ter acesso a tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, que o jovem tenha acesso a uma boa educação para que ele possa decidir o que é importante e o que não é para ele no futuro. E no caso agora eu vou passar para o Ivo, né? Ivo, vai ter um fórum de educação onde a doutora Catarina e o fórum o Célio estarão presentes, é sábado agora, né? Isso, sábado, dia 16, lá no Café Patriota, né? O fórum de educação. Nós encerramos aí uma empreitada, foram 3 fóruns, o de saúde, o de segurança e agora finalizando o de educação. A ideia desses fóruns não são fóruns permanentes, mas é entender e debater as soluções nessas áreas que foram debatidas. Após esses fóruns, nós vamos decupar essas informações e talvez com todas essas informações a gente projetar aí um plano de governo para o novo no futuro, né? Essa é a nossa ideia. E essa prévia, nós estamos tendo uma prévia aqui do Célio, da professora Catarina, muito bom, que é o que nós vamos ter no sábado. Eu gostaria de finalizar aqui com uma pergunta para a doutora Catarina, né? Sobre, eu percebi no viés da Catarina um pouco de, vamos dizer assim, de liberalismo, né? Aquele espectro de um pouco mais à direita vamos botar aqui, traçar aqui um pouco mais à direita aqui do centro aqui do espectro ideológico. Como é que é ser uma professora de um viés liberal numa instituição de educação federal, principalmente na área de humanas? Quais são as dificuldades, os desafios que a senhora tem nessa área? Tentar responder sem me comprometer, né? Não, assim, primeiro acho que uma pergunta pertinente seria assim, como eu consegui passar pela universidade e, no entanto, me aproximar do espectro da direita ou do liberalismo, né? E não ter sido colhida pela ideologia, né? Acho que esse é o ponto importante. Porque a gente vê que o movimento é esse, a tendência é essa. Antes e depois da federal, tem um sitezinho que brinca com isso, né? Como se você transformasse completamente a personalidade daquela pessoa que passa pela universidade.
Então tem vários fatores, assim, mas eu acho que um dos fatores foi justamente pelo fato de eu não ter me interessado por política, assim, na época da faculdade. Então, eu fiz um trabalho inicial em filosofia política, o meu orientador não gostou muito, e aí eu fui para metafísica, ou seja, uma coisa muito de... Eu fui estudar Platão, Aristóteles, Schopenhauer, Bergson, outras coisas, e deixei a política de lado. E isso aí me salvou de ser meio que capturada pelo marxismo, né? Então, isso é um ponto. A situação ela é muito, muito complicada, assim, de fato, quando eu comecei a me posicionar politicamente, eu tive algumas respostas de professores de outras universidades que não a minha, que mostraram também situações muito problemáticas, situações muito delicadas. Realmente são exceções. São exceções. Então é um fato que há uma hegemonia, que há um certo pensamento único. Então você tem um discurso aparente de que na universidade você é o lugar do diálogo, é o lugar dos múltiplos discursos, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Na verdade, o que há é uma imposição de uma certa forma de pensar, e quem não está compatível com isso sofre determinadas retaliações, em alguns momentos explícita, em outras de uma forma mais subreptícia. Mas só para a gente fechar aqui a questão da educação, né, já que a gente falou nessa questão de política, você tem uma crítica à perspectiva liberal, que seria uma crítica dizendo que tende mais ao individualismo. Você tem uma crítica a uma perspectiva mais progressista ou socialista, que tenderia mais ao coletivismo. Então, o que eu gostaria de dizer é que a educação ela deve tender ao humanismo, ou seja, a uma noção do que é humano, da dignidade humana, e isso precisa ser pensado. Quando você fala em educação, você educa para algo. Então, você vai educar uma pessoa para quê? Para ela ser um militante partidário que vai gritar fora Temer e que vai servir como massa de manobra para aquela política que está ali? Então, você vai formar ela simplesmente para o mercado de trabalho, uma coisa muito técnica, onde você não tem uma reflexão sobre a existência, sobre o sentido da vida, sobre o caráter, Não é isso. Não é isso. Então, eu acho que a perspectiva educativa, ela passa por um retorno sobre o que é humano, sobre uma reflexão sobre o que é humano, sobre uma perspectiva mais humanista e menos ideológica. Bom, após aqui as conclusões aqui da doutora Catarina Rochamonte, Célio, 1 minuto para finalizar aí, nós estamos no finalzinho, 1 minuto aí para suas conclusões a respeito do que nós discutimos hoje aqui. Questão de conceito, a gente tem que construir rapidamente, e se a gente não criar uma consciência sobre os novos conceitos, fica difícil essa discussão. A professora colocou bem, a gente se coloca à direita ou à esquerda numa visão da Revolução Francesa ainda, e eu não me sinto assim burguês porque estou discutindo liberalismo. Às vezes eu fico achando até que discutir liberdade, eu estou mais perto do Thomas More. Eu vi o Leviatã, tá certo, que veio depois de muitos anos, mais de 200 anos depois, com a discussão do Thomas Hobbes. Então, às vezes você vê um debate onde a gente vai se colocando burguês ou não, coxinha ou petralha, não sei o que, coisa e tal, e essa dicotomia não me vem à mente. Acho que as pessoas, como a professora colocou, elas devem ter um sentido maior, uma abertura para essa universalidade de conhecimentos e poderem fazer suas escolhas, tá? Não vamos entender que aqui, não, estou defendendo os interesses burgueses, estou aqui agora interesses da classe trabalhadora. Eu acho que esse debate aí morreu há muitos anos, tá? Aqui nós estamos discutindo assim, como é que você quer se posicionar como cidadão diante daquilo que você acredita para ter uma vida melhor e possa oferecer melhores condições para uma sociedade. Então, eu estou acreditando na liberdade, estou acreditando em lógicas do liberalismo baseado em muitas questões. E vendo até um contexto. Nós estamos vendo uma corrupção forte, nós estamos vendo assim um Estado sem capacidade de investimentos totalmente no Brasil e no mundo. Então, tudo isso cria uma nova ordem que ela deve ser aprimorada, repensada e revista.
Então, é tudo isso. Socialismo, social-democracia, liberalismo, esquerda. A gente tem que pegar e trabalhar um pouquinho melhor tudo isso, mas dar essa universalidade de conhecimento para que as pessoas façam realmente suas escolhas. Não precisa ser autocrático para ser liberal, viu? Você pode ser democrático, liberal. Você tem correntes onde o liberalismo vai buscar o social e coisa e tal. Foi um pouco mais do que 1 minuto, mas é porque exigiria um pouquinho mais. Marco, muito obrigado aí pela oportunidade. É que realmente o assunto é bem complexo, ele exige muito mais do que uma hora de bate-papo para discutir um assunto tão importante. A gente mas continua lá no fórum. Então convidamos aí a todos aí para sábado estarem presentes lá no Café Patriota para uma boa discussão sobre educação aqui em nosso país. Fica a dica para os nossos ouvintes que o espectro ideológico, ele realmente não é tão importante nesse momento, principalmente no momento em que nós passamos aí por uma grave crise de corrupção, uma grave crise de valores, e temos problemas em todo esse espectro de ideologias, tanto à direita quanto à esquerda. Nós temos diversos problemas que fazem com que a vida do cidadão ela se torne pior. E o que o cidadão quer é que a vida dele se torne melhor. Isso. E é o que nós devemos fazer. Nós devemos unir forças para tornar o nosso país um país melhor. Boa tarde a todos e até a próxima. Até a próxima. Então, você acompanhou aqui na Rádio Ceará News essa belíssima discussão aí. Nós tivemos aqui no estúdio a presença do Jerônimo Ivo, acabou saindo um pouquinho antes do final do programa, ele que é presidente do Partido Novo, o Célio Fernando, que está aparecendo mais uma vez na sua tela, economista com mestrado em Administração Financeira e Negócios Internacionais. Muito obrigado, Célio Fernando, pela presença aqui na Rádio Ceará News. Obrigado. E também a Catarina Rocha Monte, que está ao lado aí na imagem do nosso querido Marcelo Medeiros, é graduada em Filosofia pela UES, é mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, professora da UES e também pré-candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Muito obrigado. Obrigada. Estaremos de volta numa outra oportunidade com mais uma edição aqui do Política em Pauta com Marcelo Medeiros. Você ouviu Política em Pauta com Marcelo Medeiros. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.